Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal Histórias para Fogueira. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Titanomáquia, a grande guerra cósmica que aconteceu entre deuses olímpicos e os titãs. Então pessoal, em primeiro lugar, eu quero dizer que a Titanomáquia, a gente só tem fragmentos dela. Se sabe que era um poema épico, mais ou menos tipo uma Ilíada, uma Odisseia, né? Eram poemas bem grandes, provavelmente com vários autores, bem detalhados, com muita informação, mas ele se perdeu. E aí só sobrou alguns detalhes que ficaram na arte, em alguns pedaços de mito, algumas citações. Infelizmente a gente perdeu esse material. Mas não tem problema, aqui a gente traz o que sobrou. Então no vídeo passado, como eu falei para vocês, né, espero que vocês tenham gostado da teatralidade, o cosmos parecia estar fadado à ditadura, tirania do grande pai Cronos. Né? Vamos ser bem freudiano aqui. Mas aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: Rhea, a esposa de Cronos, do mesmo jeito que Gaia no seu momento ficou, começou a não gostar dos destinos que Cronos estava dando aos filhos dele. Né? Inclusive, eu botei no vídeo passado uma pintura, esqueci de comentar sobre ela, né? Uma pintura do Goya, né? na fase que ele está perto de morrer, ele começa a ficar bem macabro, né? É super famoso, né? A pintura dele de Saturno devorando os próprios filhos. É uma imagem muito, muito famosa, né? Muito macabra, muito grotesca, né? Essa coisa do pai tão violento quanto a imagem, né? Do filho ceifando os bagos do pai, né? Também é horrível, né? Um pai devorando o próprio filho, né? Uma coisa bem... muito pesada essa titanomáquia, né? Imageticamente falando. Depois a gente pode até falar mais só sobre esses temas específicos se vocês tiverem interesse. E aí o que acontece? Ela entrega uma pedra embrulhada, né, nos panos, como se fosse Zeus, né, o último dos Cronidas, os filhos de Cronos. E Cronos não percebe a diferença e engole aquela pedra. E aí ela esconde Zeus, e Zeus é criado por uma série de espíritos da natureza, amamentado com mel, com leite de cabra, até que ele cresce e fica forte. E aí ele, de um jeito muito parecido com o que acontece com Cronos com Uranus, né, ele se disfarça, né, de copeiro de um serviçal. Em algumas versões, né, ele agride o pai, e quando ele bate na barriga dele, ele vomita, né, os irmãos de Zeus são vomitados. Em outras versões ele também fica disfarçado como um copeiro e dá uma mistura de vinho quente com mostarda, né? Mostarda com água quente causa bastante enjoo e ele acaba vomitando, né, os outros deuses que viriam ser os deuses olímpicos. E aí começa uma guerra épica, né? E é engraçado porque às vezes você tem esses conflitos no final dos tempos, mas no caso da mitologia grega é uma coisa que acontece no começo dos tempos, uma grande guerra cósmica entre as forças da natureza, né? Uma reorganização do cosmos, onde você tem os titãs, liderados por Cronos, e uma série de monstros, né, gigantes, de cíclopes e de outras criaturas. E do outro lado você tem Zeus com os deuses olímpicos. Alguns titãs ficam do lado dos deuses olímpicos. Depois a gente vai ter uns vídeos só sobre os titãs, aí quando for ter eu vou sempre mencionar onde cada um ficou. Nessa guerra, onde a gente não tem os detalhes, né, tipo, quem leu a Ilíada sabe, né, que o Homero foi super detalhista com as guerras, quem morria, tipo, tinha o nome de todo mundo que pelo menos era importante, né, para aquelas pessoas naquela época, que morreu no combate. Tipo assim, tem capítulos que tem parágrafos e parágrafos descrevendo como a pessoa morreu, quem era, filho de quem. Pressupõe-se que tinha isso da Titanomáquia exatamente como foi, mas ficou só para nossa imaginação. O que se sabe é que os deuses olímpicos venceram e os titãs que foram aliados deles ficaram em liberdade, ainda que numa situação de menos poder, né, menos importância. E os titãs derrotados, os outros monstros derrotados, foram trancados no Tártaro. Lembrando que você tem dois tipos de cíclopes. Cíclopes são filhos de Poseidon, que são monstros e tal. Mas os cíclopes filhos de Gaia e Urano, eles são uma versão civilizada desses monstros. E eles forjam 3 armas mágicas, né, para Hades, né, o elmo da invisibilidade. Para Poseidon, o tridente, que causa os maremotos e terremotos. E para Zeus, o raio e o relâmpago. E aí com isso eles conseguem vencer essa guerra e eles acabam estabelecendo uma nova ordem cósmica, onde eles são os manda-chuvas, né, por assim dizer, eles que governam, e os titãs acabam perdendo essa importância. Algumas coisas importantes para dizer que aparecem muito na nossa cultura popular. Existem tempos míticos diferentes. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso e bem breve mesmo, não vai ser tipo, para daqui a mais um ano. O tempo grego, ele tem um começo, mas ele é indeterminado. Você não tem nenhum evento que tipo, seja uma cisão, um fim de era, depois tipo, você só tem Titanomáquia. Mais próximo disso seria a Guerra de Troia, mas não chega nem aos pés de um evento escatológico, né? Um apocalipse, um Ragnarok, por assim dizer. E aí a gente tem muito isso, né? Sempre que você tem mitologia grega, um deus grego que é vilão, sempre vai ser ou Cronos tentando escapar, ou Hades tentando tomar o lugar de Zeus, ou Hades tentando ajudar Cronos a escapar.
são sempre esses. Do mesmo jeito que Loki sempre vai ser o mal, não em alguma coisa relacionada à mitologia nórdica. E isso não vai acontecer nunca, tipo, não existe essa possibilidade, certo? Tipo, os titãs perderam, acabou, já era, perdeu o play. Não vai ter uma segunda titanomáquia, não vai ter nunca, eles vão ficar presos para sempre. Tipo, nenhum grego tinha medo, não se usava Cronos ou os titãs como uma forma de botar medo nas pessoas, ou uma coisa que fosse tabu. Tipo assim, passou, tá, tanto faz. Tipo, foi antes da era até dos humanos, tipo, não tinha humano nessa época. E isso é uma coisa que eu vejo sempre, que assim, é uma coisa super cristã, né? Essa ideia do apocalipse, né? De Lúcifer sair do inferno e vir pra cá. E não tem isso na mitologia grega, nunca vai ter. E a galera entoou com isso, tipo assim, tem muitas outras formas de, tipo, eu vou até falar sobre isso, né? Um desses monstros principais, que foi aliado dos titãs, é um monstro chamado Tifão, que junto com uma outra monstra chamada Equidínia é tipo Adão e Eva dos monstros gregos. Tipo assim, eles foram o casal que deu a origem a praticamente todos os monstros importantes da mitologia grega. Foram esses dois. Então assim, Tifão era o pior dos monstros, era o papai monstro, o monstro mais horrível da mitologia. E aí em algumas versões ele fica debaixo de uma montanha, né? Ele é derrotado e os deuses prendem ele debaixo de uma montanha, em outras ele ficou no Tártaro. Tipo assim, acho que seria muito mais interessante pegar ele como um grande vilão, tipo, fugindo dessa montanha, né? Inclusive tem um jogo chamado Titan Quest que aborda isso, essa ideia, né? Tipo assim, os Telkines tentam liberar Tifão e até os deuses ficam com medinho disso. Tipo assim, era um monstro muito poderoso, tipo, não é uma coisa fácil de se lidar, né? Que nem pós-Titanomachia, ninguém pode enfrentar Zeus. Zeus é a entidade mais forte do cosmos, com exceção de algumas energias primordiais que ele também tem que respeitar. Mas, tipo, Tifão já seria um adversário à altura, por exemplo. Então, assim, não que não possa se fazer essa releitura, né? Eu já falei, não existe uma patrulha simbólica que vá sumir com você como uma polícia secreta, mas pensar que isso é uma coisa cristã e não grega. Só ter essa coisa clara. Eu acho que é isso. Titanomáquia talvez seja um dos eventos mais importantes da mitologia grega. Existem algumas versões em que você já tinha humanos, e aí é uma coisa engraçada, porque nessas versões, a época dos titãs, para os deuses era uma coisa horrível, né? Cronos era visto como um tirano, assim como seu pai. Mas para os humanos era a Era de Ouro. É como se fosse a época que eles estavam no paraíso. E aí quando Zeus assume o comando, que ele vê os humanos e fala, esses humanos estão vivendo bem demais, ele tira o fogo deles, começa a exigir sacrifícios e essas coisas. Então, tipo assim, os seres humanos, os deuses viviam ruim na Era dos Titãs, mas os humanos viviam bem, e depois você tem uma inversão. Os deuses começam a viver bem, os deuses olímpicos, e os humanos começam a viver de uma forma ruim, né? Tem essa quebra da Era de Ouro. Mas são só algumas versões. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa aquele like, se inscrevam, ativem o sininho e comentem, tá? O comentário de vocês sempre ajuda muito. Para saber também que vídeo vocês querem que eu faça. E até domingo que vem. Tchau, tchau.